Arro! Energias positivas pra você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas e infinitas possibilidades. A hora de expandir a sua consciência. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vamos jogar a sementinha aí e você vai cuidar dela, porque só depende de você. Você é um ser humano extraordinário. Por que você não tá vivendo isso? Então vamos lá, vem conosco, você vai aprender muita coisa boa hoje no nosso Universo, como pode melhorar, aqui na rede SPTV, toda quarta-feira, 19h20, a hora de expandir a consciência. E quem está aí no YouTube, fica à vontade, se inscreva, compartilha, comenta, porque hoje o papo vai ser maravilhoso, recebendo minha amiga Milk. Tudo bem, Milk? Tudo bem, Thiago. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse programa e falando dessas ferramentas que a gente gosta tanto e que contribuem tanto para a gente, né? Então hoje o papo vai ser sobre barra de axis e constelação familiar e como é que tudo isso se converge, né? Exatamente. É tudo muito lindo, né? Tudo muito grandioso. Milk, então vamos lá. Como é que você conheceu barra de axis? Bom, meu primeiro contato com barras de axis foi fazendo uma sessão de barras, né? Tava numa fase assim interessante, como a gente diz no axis, né? Tava saindo de um relacionamento longo, então tava naquele processo de busca por autoconhecimento, equilíbrio emocional, né? E aí me indicaram fazer uma sessão de barras. Eu já tinha lido a respeito, tinha me interessado bastante e fiz essa sessão. Foi uma experiência muito legal, né? Saí bem tranquila, serenidade, né? Como eu já vinha nesse processo de autoconhecimento, ele veio a somar, né? Nessa minha busca. E aí, um tempo depois, eu fiz a primeira classe de barras. Logo em seguida, eu fiz a segunda classe, porque já me encantou a ideia de ser facilitadora de barras, né? E só que aí veio a pandemia. Veio a pandemia, eu fui morar com a minha mãe. E como a gente estava em isolamento, não tinha muito como praticar as barras de axis, né? Mas a gente não só da técnica, né, vive o axis, né? A gente que faz a classe de barras tem acesso a uma infinidade de ferramentas. E então eu comecei a usar as ferramentas durante essa pandemia para ajudar as outras pessoas, inclusive. E foi quando eu vi a grandiosidade, né, dessas ferramentas aí, de tudo que a gente tem à nossa disposição. Ô Milk, qual foi a maior transformação que você se percebeu? Ai, Thiago, eu acho que aprender a receber, né? Eu acho que assim, barra de axis tem muito a ver com isso. Eu costumo dizer assim que barra de axis é, em primeiro lugar, um ato de auto-amor, né? Porque é um momento que você está ali para receber, para um momento seu, né? E a gente, assim, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que doava, fazia pelos sempre outros, outro, né? E tinha uma dificuldade de pedir ajuda, tinha dificuldade de receber, tinha dificuldade de dizer não, né? E as barras de axis trazem essa consciência pra gente, né? De receber. E hoje, assim, a cada vez eu percebo mais e mais a contribuição que as barras são para a vida da gente. Ô Milk, qual é o seu interessante ponto de vista sobre essa questão da dificuldade que o ser humano tem de receber? Eu acredito que venha muito dos padrões mesmo da gente, né? Assim, essas questões a gente vai aprendendo muito, né? Que não pode questionar muito, que não pode pedir, que às vezes é feio, né? Que a gente tem que fazer pelo outro, ajudar o outro, né? Isso é realmente muito, muito bonito, né, Thiago? Só que assim, a gente não pode esquecer que a gente também tem que estar em primeiro lugar. Eu só né? dou o que eu tenho, né? Exatamente. Começa da gente. E outra coisa importante, né? O Axis nos convida também a quebrar esses paradigmas, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é uma ruptura mesmo, né? Quando a gente faz a classe de barras, ele até fala assim, o propósito do Axis não é brigar com essa realidade, não é quebrar a realidade. Não é competir, né? É trazer assim, uma nova consciência, né? Da realidade que realmente existe e a gente que não percebe, né, essa realidade que está à nossa disposição, né? E eu acho que um grande paradigma que a gente quebra é o do julgamento, né? Porque a gente desde cedo a gente aprende a classificar as coisas, né? Rotular o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? O que é feio, o que é bonito. E a partir disso a gente vai criando os nossos pontos de vista, vai criando a nossa realidade, e a partir daquilo que a gente vai vivendo, né? Criando a nossa realidade, exatamente. E o Axis vem mostrar assim, eu não preciso ter um certo e um errado. Não existe, né? Você pode estar certo e eu
também é interessante, certo. porque eu estava com uma colega minha, ela é síndica também, né? Também, para quem não sabe, eu atuo como síndico profissional, né? E aí, conversando com ela, ela falou assim, não, que eu estou no caminho certo. Aí eu falei, não existe caminho certo. Interessante. Ela, como assim, né? Porque é sobre isso, né? Existe o caminho que faz sentido para você. Isso. É certo porque alguém falou que esse caminho é o melhor? Isso. Ou porque você escolheu isso? Porque você quis escolher, ou porque você escolheu porque aquela pessoa falou que aquilo era porque certo, alguém né? disse que deveria ser assim, né? A gente seguia muito por esses perfis, né? Esses caminhos que foram traçados, essas bases, né? Que foram traçadas pra gente, e a gente acha que tem que seguir aquilo ali, que aquilo é o certo, né? E no Axis a gente aprende que não, como seres infinitos que nós somos, a gente tem infinitas escolhas. Eu posso hoje escolher infinitas possibilidades. Então eu posso hoje escolher um caminho e amanhã eu escolher outro. E é muito bacana, interessante esse convite, né? Porque fica mais leve, né? Sim. Igual o caminho certo. Será que tá no caminho errado? Não existe, cara. É você que faz suas escolhas, né? E no Axis fala sobre isso, né? Eu estava conversando com a pessoa sobre isso esses dias, né? 98% dos nossos pensamentos não são nossos. Ou é a sociedade, celular, ou o meio, né? Que apresenta aquilo pra gente e a gente absorve isso sendo uma verdade, né? Vamos dizer assim. A gente, né? vai comprando, né, isso como uma verdade e de repente limita a vida da gente, né? Porque se existirem outras possibilidades, se existirem outros caminhos, né? E é muito bacana, eu estava lendo um texto já que falando sobre isso, né? Sobre a escolha, né? Porque cada 10 segundos a gente faz uma escolha. E aí acontece, essa escolha dá liberdade, por quê? Eu escolhi beber água. Daqui 10 segundos eu não quero beber mais. Porque você é livre para poder fazer essa escolha, né? Para entender o que vai ser maior contribuição para você, né? Exato. Às vezes, assim, eu já conversando com algumas pessoas, né, elas falam, nossa, será que eu tomei a decisão errada de ir por esse caminho, né? Só que, assim, sempre as nossas escolhas, elas levam a algum lugar, né? A gente é que tem aquele interessante ponto de vista de que se não sair como eu esperava, estava errado. Né? Só que ela está conduzindo por um caminho que de repente era aquele caminho que você devia seguir. É ali que você vai encontrar, né, a sua felicidade, a sua alegria, a sua leveza, né? E assim, né, amigo, que eu acho que o mais interessante é o seguinte, é desfrutar desse caminho que você escolheu. Por isso que é a questão do julgamento. No julgamento, porque o julgamento faz o quê? Nos limita a perceber o que pode ser mais grandioso ainda, né? Hoje eu tava bacana, mandando um abraço pro pessoal da Ideal, onde eu compro material de construção, material para os condomínios, né? E aí tinha um vendedor falando assim, eu tô numa fase muito difícil. Eu falei, não fala isso não, cara. Como assim faz que tá numa fase de muito aprendizado? Uma fase interessante. Porque você tá aprendendo com isso, né? Você tá aprendendo a não fazer mais isso, ou você fazer algo para ter um resultado diferente. Porque o julgamento estou numa fase difícil, então é ruim. Peraí, não, estou numa fase interessante, de aprendizado. Já fica leve, né? Isso, é ali que a gente cresce, né, Tiago? E assim, a gente aprende também a ter gratidão por esses momentos, né? Porque é ali que a gente vai aprendendo, a gente vai se desafiando, a gente vai encontrando outras oportunidades, né? Construindo a nossa realidade. E é isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Toda quarta-feira na Rede SPTV, das 19 20 horas. Esse encontro marcado para ter esse despertar de consciência. E lembrando, só depende de você, meu jovem. Foca em você, que eu tenho 100% de certeza que tudo vai florir na sua vida. O meio que dentro do que eu falei, né? Só depende de você. Por que a gente não tem esse despertar e perceber que só depende da gente? Porque toda hora estamos culpando alguém, né? Apontando o dedo ali, né? É verdade. A gente... O Axis traz muito essa consciência também da autorresponsabilidade, né? De a gente ter consciência de que nós somos co-criadores da nossa realidade, né? Uma vez me falaram assim, eu estava vivendo uma situação interessante, né? E aí comentei com essa pessoa, ela falou assim, você percebeu que você que criou isso tudo? Por que você criou isso tudo? Eu falei, não criei. Mas assim, a gente cria, né? Com os nossos pontos de vista, com as nossas escolhas e com a energia também que a gente está atraindo, né? As situações, as coisas. E muitas vezes aquilo é para a gente realmente aprender, né? Aquilo que eu falei, a gente ser grato pelas situações, né? Se a gente não tivesse esse costume de ficar sempre rotulando uma situação como boa ou como ruim, como agradável ou desagradável, né? Tudo seria mais leve pra gente. Eu tô mandando um abraço ao amigo Geraldo. Eu lembro do segundo curso que eu fiz de classe, né?
Ele falou isso e gerou uma reflexão na minha vida e desde então vem mudando o pensamento, né, sobre isso. Bom e mal. Para mim não existe mais isso. Eu tento não ter esse sentimento, mas o sentimento de experienciar, de viver aquilo, né, de aprender. Igual eu falei, vamos desfrutar. Já que você escolheu, né, cara, vamos desfrutar dessa escolha que você fez. Porque quando eu falo é bom e quando eu falo que é ruim, aí eu não quero viver esse ruim, mas às vezes esse ruim é que vai gerar o que é bom. Né? Só como eu falo que é ruim, eu não quero viver. Aí eu não me permito que experienciar aquela experiência, né? O que vai ser somatório, o que vai ser agregador para mim, né? O que vai ser contribuição. Porque eu acho que é sobre isso, né? Cada situação é o experienciar mesmo. Esquece bom e mal. Porque aí você vai viver aquela situação, vai aprender e vai dar esse salto, né, de consciência, né? Exatamente. E vamos lá, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, maravilhoso aqui, o bate-papo com a amiga Milk. Milk, e vamos lá, uma coisa bacana que você estava refletindo, né? Grana, como é que o Axis convida para a questão da prosperidade? Como é que você vê isso? Então, é bem interessante isso, né? Porque a gente tem a barra do dinheiro. É, né? Verdade. E é bom poder falar, são 32 pontos que a gente toca, né, na cabeça. Isso, e uma das barras é a barra do dinheiro. E quantas considerações a gente tem sobre dinheiro, né, Thiago? Assim, a gente às vezes ouve quando criança... o dinheiro não traz felicidade, né? Dinheiro é sujo, lava a mão, menino, né? Sujo, isso, né? Então, assim, a gente dinheiro dá em árvore. A gente tem tantos pontos de vista e, querendo ou não, por mais que a gente queira ganhar dinheiro, essas considerações que a gente tem, elas vão criando barreiras, né? E o Axis ajuda a gente a limpar isso, né? A entender que dinheiro é uma energia, verdade, né? E, assim, você pode construir, você pode, né, assim... Você tem a escolha, né, de lidar com o dinheiro de uma maneira mais leve. Né? E é muito bacana esse convite mesmo, né? Assim, e outra coisa bacana, gente, no Axis não tem quantidade, né? Gosto de falar, para ter sucesso tem que ter R$1 milhão. Às vezes não, né? O mais importante é você estar feliz, né? Que a gente fala que o dinheiro acompanha a alegria. Isso. Né? Gratidão multiplica, porque primeiro o foco não é o dinheiro. O foco é a alegria de estar bem, prosperar, essa energia da prosperidade. O dinheiro é consequência de tudo isso, né? Porque eu vejo que as pessoas investem o fator. Eu vou ter dinheiro para ter alegria. Exato. E é o contrário, né? Alegria para ter dinheiro, né? E quantas considerações a gente tem também sobre que eu preciso trabalhar duro para ter dinheiro, né? Tem que ser um dinheiro honesto, né? Assim, não que não tenha que ser, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente cria algumas dificuldades para a gente, né? A gente pensa, se eu não estiver aqui trabalhando duro, eu não vou ser merecedor, né? Tem muito merecimento também, muita consideração sobre merecimento que a gente não tem, que acaba... dificultando, né, a gente ter acesso a isso. E é muito bacana, né, gente? Para quem não conhece, tem um mantra que é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vou repetir: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque tem muito isso, né? Às vezes surge a oportunidade, tá muito fácil. Isso tá muito fácil, né? Vou largar isso aqui. E muitas vezes não, né, cara? Vai ser uma contribuição para você. É até um presente do universo para você e você tá rejeitando, né? No livro do Axis ele fala do síndrome da papoula grande, né? Às vezes a gente fica com esse medo de ganhar muito, né? E vou fazer o quê com isso tudo? Então, como seria, né? Se fosse mais leve para a gente ganhar dinheiro, se a abundância fosse algo que viesse a nós com facilidade, alegria e glória. E é isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Tudo é oportunidade, gente. Tudo é crescimento. E vamos que vamos aqui, que nosso bate-papo bacana. Lembrando que nosso encontro marcado toda quarta-feira na rede SP TV, às 19 horas. Esse encontro para falar da expansão da consciência, né? A Milk também, ela é consteladora familiar, não é isso? Consteladora. Fala um pouquinho como é que você chegou na constelação familiar. Foi dentro desse contexto também, Thiago, nessa busca, né? Na verdade, eu conheci as constelações um pouco antes das barras, né? Fiz uma constelação, participei de outras. Durante a pandemia, eu participava de muitas constelações online, né? Mentorias sistêmicas também. E fui me encantando, só me encantando, né, com essa ferramenta. Foi então que eu decidi fazer a especialização. Mas né, o que te chamou mais atenção na constelação? Nossa, é tão difícil assim dizer uma coisa só, né? Porque assim, é muito transformador, sabe? A gente vai se limpando, né, de algumas camadas, muitas camadas que a gente vai criando, né? Eu acredito que assim, para mim a grande contribuição das constelações foi assim encontrar o meu lugar,
sabe? Às vezes a gente, nos relacionamentos, né? Às vezes a gente... Ou é mãe ou é pai. Né? E como eu falei assim, que foi no momento da pandemia, eu estava lá morando com a minha mãe, então a gente já começa a achar assim que os nossos pais vão ficando idosos e a gente tem que eles viram nossos filhos, mas não, eles continuam sendo nossos pais e nós continuamos sendo os filhos, né? Então assim, a gente pode cuidar, a gente pode ajudar, mas eles continuam sendo nossos pais, né? A gente deve não deixar que eles percam a autonomia deles. E é muito bacana, porque vai ficando de idade, a gente quer fazer por eles, né? Por eles, tomar as decisões. E muitas vezes isso aí é ruim para a própria pessoa, né? Sim, gera... Porque já tomando a autoridade dela, né? Está diminuindo, né? Sim, enfraquece a pessoa, né? No relacionamento a dois também, a gente vê muito, né? A mulher se colocando como mãe do marido, ou vendo no marido o pai, né? Isso tudo gera uma desordem ali, o relacionamento não progride. Então vamos lá, em cima desse papo da constelação, que é um tema fantástico, gosto muito, acho muito legal, principalmente a parte de ressignificar, né? Fala um pouquinho sobre isso, da ressignificação. Então vamos lá. Vou fazer um link aí com o que a gente vinha falando, né? Da gente... uma das leis, né? São 3 leis principais que regem as constelações, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Quando a gente está falando de lugar, a gente está falando da lei da hierarquia, né? A gente percebe que sempre os que nos antecedem, eles têm prioridade. Então a gente vinha falando sobre isso, que os nossos pais são maiores do que nós, né? Quando a gente acha que precisa cuidar dos nossos pais, tomar o lugar deles, a gente diminui eles, né? Então assim, me perdi. Vamos lá, tá falando. É porque tá chovendo muito aqui em Brasília hoje. Vamos lá, relâmpago. Quando a gente ajuda nossos pais, nós estamos diminuindo, né? Estamos mudando essa hierarquia, né? Estamos sendo maiores que eles. Isso. Então, assim, a gente entender isso, sabe? Essa contribuição da gente entender que é o nosso lugar, a gente já traz uma organização, já traz uma leveza, porque senão a gente começa a carregar um peso que não é nosso, né? Uma outra coisa, um outro benefício muito grande que as constelações trazem para a gente é entender que pela lei do pertencimento, né? Falei que são 3 leis, né? A outra lei é a lei do pertencimento, de que todos têm o seu lugar, né? Todos têm igual o direito de pertencer. Então, a gente percebe muitos padrões de repetição, né? As constelações trazem essa clareza para a gente, que muitas vezes a gente está repetindo um padrão familiar e muitas dessas repetições são em virtude de um medo de não pertencer. Né? Aqueles julgamentos, aceitação, né? Aquela aceitação, aquele julgamento de isso é bonito, isso é feio, se você não fizer conforme o seu pai está fazendo, isso não vai ser agradável, não vai ser aceito, né? Então, a gente começa a perceber que não precisa repetir um padrão, né? Que eu posso fazer diferente. Assim como no Axis a gente tem, enfim, escolhas. Não precisa ser aceito, né? Que a gente pode fazer escolhas diferentes. Nas constelações a gente também percebe isso, né? Que eu tenho o direito de pertencer pelo simples fato de estar no meu sistema familiar. Então eu posso fazer diferente, não preciso repetir, que eu vou ter o direito de pertencer. E é muito bacana, né? Porque eu acho que é muito bacana. O Axis potencializa a constelação, né? Por isso, né? Agora não preciso aceitação. Isso. Uma coisa que o pessoal fala assim, honrar pai e mãe. Gente, honrar pai e mãe é você fazer o que te deixa feliz. Não é o que o pai quer, porque muitas vezes o pai também projeta algo na criança que é as frustrações dela. Isso. E a gente tem que perceber isso, né? Isso. E outra coisa que eu acho muito bacana, cara, que é essa parada do ressignificar. Porque isso serve pra vida, gente. Se tem uma situação aqui e eu dou um novo olhar sobre aquela situação, muda o sentimento, muda a percepção, muda o aprendizado. Agora eu estava falando do meu colega, né? Estou numa fase muito difícil. Espere, não. Está numa fase de muito aprendizado. Então ficou leve. E aí, né, eu acredito que dentro da constelação, pelo menos que eu já participei, e eu achei muito bacana isso, porque muda, fica mais leve. Não é aquele peso. Meu pai fez o mal para mim. Não, peraí. O teu pai fez o máximo que ele podia fazer. Exato. Ele não tinha o conhecimento que você tem. E aí, convite que a gente fazer o diferente, né? Isso. Não repetir o padrão. E a gente volta naquilo que a gente falava sobre a autorresponsabilidade, né, Tiago? Porque eu vejo muitas pessoas que começam a fazer terapias, né? Começam a ver,
a origem dos seus problemas estava na infância, né? Que você sofreu lá, que você viveu com seus pais e tal. E automaticamente as pessoas já querem entrar no julgamento, né? E dizer, então a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, né? E nas constelações a gente entende que não é assim, né? Como você disse, eles fizeram o que estava ao alcance deles, eles também viveram. Foi a maior contribuição possível, né? Exatamente, eles nos deram o mais importante, que foi a vida, né? E isso por si só a gente já deve, né, honrar pai e mãe, pelo simples fato da gente ter recebido a vida. Né? E é muito bacana, cara, porque eu já tive um programa, mandar um abraço para os consteladores, que chamava Universo Sistêmico, né? E a gente tinha essas demandas de constelação. E sempre aquela pergunta, né? Pô, como é que eu vou honrar pai e mãe? Vou repetir, gente, honrando pai e mãe é você sendo feliz, cara. Isso. Eu acho que não tem nenhum pai do mundo que não quer a infelicidade. Mesmo que porque não seja aquele projeto dele, mas ele vai entender que o projeto é seu, é suas escolhas, né? E é muito bacana quando a gente fala esse convite do autoconhecimento, é um ato muito corajoso de a gente se olhar, se perceber e entender o que pode melhorar. Em que ponto eu posso ter esse quebra de padrão. Porque só depende de você. Não depende do teu pai, não depende da tua mãe, do seu companheiro, do seu filho, não. É você. E aí como é que você muda o outro? Mudando o seu comportamento, né, meu? Exatamente. Eu ia falar isso mesmo, assim, muitas vezes a gente faz a constelação e a pessoa toma essa consciência, né, do padrão que ela está repetindo, do peso que ali ela está carregando, de como isso está impactando a vida dela, né, só que a escolha de continuar carregando aquilo ou não é dela, né? Então, a gente, até Bert Hellinger fala, né, a constelação não é a solução, ela é o início da solução, né, porque o resto é... Todas essas ferramentas, né? Igual barra de Axis, constelação, Theta Healing, outras, né? Que faz esse convite de ter esse olhar para dentro, gente, ela não é a sua solução. É você. Ela traz a consciência, traz a clareza, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que a barra de Axis é como se fosse aquele para-brisa embaçado, e aí você limpa o para-brisa. Opa! Eu consigo ver com mais clareza. Eu consigo escolher aquilo que vai ser a maior contribuição para mim. Porque muitas vezes na vida estamos assim, com o para-brisa embaçado, cara. E aí como é que você vai dirigir? Só que acontece, a gente não somos teimosos, faz o quê? Continua uma caminhada. E aí cai ali, bate ali. Mas é simplesmente o ato de quê? Limpar. Que é tirar essas crenças, esses julgamentos, perceber e ser a maior contribuição possível para você mesmo, né? Então acho que a constelação também ajuda a limpar esse para-brisa chamado vida, né? Sim, é um processo, né? É um processo. A cada dia você limpa um pouquinho, você se livra um pouquinho de algumas coisas, né? Que ele vai resolvendo as suas questões. E é assim. Bom demais! O universo, como pode melhorar? Mais ainda, são infinitas possibilidades. Já quero mandar um abraço para o pessoal que está conosco aí toda quarta-feira na Rede Aspecto TV. Essa hora de expandir a consciência. Lembrando, só depende de você. A gente joga a sementinha aí e você faz seu trabalho aí. Quem está no YouTube, já ajuda aí. Se inscreva, compartilha, deixe seu comentário aí que vamos propagar essa mensagem para toda a humanidade, né? Universo, olha, ó. Orlando, como pode melhorar o universo? E é importante falar sobre isso, né, Milk? O universo sempre está ao nosso favor, né? Com certeza, com certeza. O universo não tem julgamento como nós temos, né? Então, às vezes a gente fica pensando, o universo não está contribuindo. Não, ele está seguindo o seu fluxo. Ele dá o que você pede. Dá o que você pede, então tem que saber pedir. E é muito importante isso, né? Porque a gente fala sobre isso, né? Gente, o universo, ele não vai pensar se é bom ou ruim, não. Pediu, recebei-vos, né? Porque também tem essa questão de ter, né, essa maturidade para pedir consciente, pedir que vai ser com maior contribuição para a gente, né? Isso. Uma vez eu ouvi uma frase assim: o universo nunca erra. Né? Então, se nunca erra, universo, como pode melhorar? Mais ainda, Mais né? ainda. Ô Milk, dentro da constelação, qual é a maior demanda que você tem, que as pessoas te procuram? Os temas, as áreas que mais pedem para constelar é a vida amorosa e a vida financeira. Então vamos lá. Qual contribuição você poderia dar para quem está nos assistindo sobre essa questão da vida amorosa? Qual vai ser que as pessoas repetem os padrões que talvez a mudança de comportamento pode ter o resultado? Eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida, né, para a gente organizar a nossa vida amorosa, vamos dizer assim, eu acho que é refletir sobre como você olha para os seus pais. Né? Como é o seu relacionamento com o seu pai, relacionamento com a sua mãe e como você olha o relacionamento dos seus pais, né? Porque ao redor disso tudo existe muito julgamento, né? Então
Se você pensar que você é 50% seu pai, 50% sua mãe, se você julga os seus pais, você está julgando. Se você julga pelo menos um já é 50% já de é você 50% mesmo, né? de você mesmo, né? Então, assim, como olhar para o relacionamento dos seus pais, aceitar, né? Como foi o relacionamento deles? Provavelmente, os nossos pais viveram também conflitos no relacionamento. Relacionamento não é uma coisa, não é um conto de fadas, né, Tiago? Assim, é um crescimento também. Mas a coisa importante, relacionamento deles, não seu, né? Então, assim, já vem aquele monte de traumas, né, que a gente vai colhendo. Não quero isso para mim, não quero isso. Meu pai era assim, meu pai era, né, minha mãe fazia isso. Então, assim, a gente tem muito julgamento com relação aos nossos pais. Então, se a gente começar a não julgá-los mais, a entender que eles fizeram o que era possível, né, o relacionamento deles era deles, e que a gente pode fazer diferente, aceitar tudo como foi, né, honrar a vida deles, agradecer, ter essa gratidão pela vida que chegou, viver o melhor que puder, como você falou. Né? Bom demais. Milk, esse dia eu vi um vídeo que eu achei fantástico, cara. Que o cara fala assim, cara, você não consegue nem se relacionar, nem cuidar, nem amar da primeira mulher da sua vida, que é sua mãe. Você quer ter outro relacionamento, né? Porque a gente tem que estar em paz com essa relação, tanto com o pai e com a mãe, pra gente poder seguir à frente, né? Exato. A vida. E entender que as dores deles são deles, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu já constelei pessoas que a filha carregava a dor da mãe pelo pai ter abandonado, sabe? E aí, novamente, você já está rompendo com a lei da hierarquia, né? Você está ocupando um lugar que não é seu, né? E aí carrega aquela dor e começa a atrair relacionamentos tais quais o da mãe, ou homens assim como o pai, né? E tendo as mesmas dificuldades de relacionamento que tinha com o pai. Então, como seria, né? Se livrar de todos esses julgamentos, aceitar, honrar o pai e a mãe, e para ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, né? Ter a sua própria vida, fazer suas próprias escolhas. E é muito bacana. Milk, você falou de dinheiro, né? Fala um pouquinho sobre isso, que é importante, né? Acho que é o tema hoje que você falou, os dois, que tem mais aderência, vamos dizer assim, relacionamento e prosperidade financeira, né? Também, eu acho que as constelações sempre seguem esse caminho, né, Tiago? De a gente olhar para o nosso relacionamento como a gente olha pai e mãe. Né, porque isso também tem impactos na vida financeira, né? O universo, como pode melhorar? Isso é um sinal do universo, dizendo que pode melhorar ainda mais. Né? Então, assim, dizem que o pai é o provedor, então ele traz essa força da realização. Então, como você olha para o seu pai, né? Como você enxerga como ele foi nesse aspecto, né? Ou qual é a força que você sente vinda do seu pai para que você possa, então, sair para a vida e também ter o seu sucesso profissional, né? A mãe é aquela que ajuda a manter a casa, ela é né? Foi que te deu a vida, que te deu a origem. Então, todos esses pontos de vista que a gente tem com relação aos nossos pais impactam na nossa vida financeira também. Milk, eu já vejo muito falar sobre isso, né? Diz que pai é relacionamento e mãe é dinheiro. É assim mesmo essa divisão? Que é lado direito e lado esquerdo? Eu não gosto de nada padrão, né? Forma e estrutura, né, Tiago? No Access a gente entende muito isso. Né? Existe uma barra, né, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, existe uma barra que é da forma e estrutura, que para tudo existe, tem que ter um padrão, tem que ter uma... Eu acredito que, assim, nós somos 50% cada um, né? Então, cada um tem a sua contribuição. Às vezes é um padrão, é um ponto de vista, é uma fidelidade que você tem com sua mãe, e aquela fidelidade... você está sendo tão fiel também nos pontos de vista com relação ao dinheiro e com relação à infinidade de aspectos da sua vida, né? Então, eu não gosto de rotular, não, sabe? A gente vai para a constelação e vamos ver o que o campo está mostrando para a gente. Muito bacana. E o que é o campo? O campo morfogenético é uma teoria, né, de um biólogo, Rupert Sheldrake.
Ele que trouxe esse conceito do campo morfogenético, né? Então ele diz assim que existe um campo de informações, né, em que estão ali registradas todas as experiências vividas pelos membros de uma família, sabe? Então é nesse campo que ficam essas informações. Quando a gente faz uma constelação, a gente entra em contato, pede permissão a esse campo para que sejam acessadas as informações que são importantes a pessoa acessar naquele momento. Às vezes nem tudo nos é permitido, né, Tiago? Então, assim, a gente entra em contato com esse campo e então a gente acessa essas informações que estão ali. Vamos que vamos aqui, muito bacana, bate-papo, amiga Milk. Sempre que veio perguntar, eu vou perguntar. Pra ti, o que seria o estado consciente, cara? Que o Axis convida a gente a ter? Estado de presença, né, Tiago? É estado de você estar... e é um estado muito difícil da gente ter hoje em dia, né? A gente tem tantas distrações, né? Quando que você está ali e está realmente presente naquilo? E eu acho que o Axis traz isso, né? Que você está consciente, você está presente. Você perceber... o ser infinito que você é, das escolhas que você pode ter, das infinitas possibilidades que você pode alcançar, né? E de ocupar esse espaço, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o depois ou o antes, né? O que passou. Ainda mais, né? O que o outro vai achar, né? O que o outro vai achar, e a gente não fica presente, e a gente sai desse estado, né, de presença, de consciência, de permissão, né? Outra coisa que trouxe para mim a consciência do Axis, tem que parar de fugir. Né? Porque assim, eu percebo que a gente toda hora está querendo fugir de uma situação, de uma decisão, de final de um ciclo, né? Ou até de vivenciar também esse sentimento que talvez chamado tristeza, que também faz parte disso, né? E dar essa coragem de falar, cara, vou viver isso, vou aprender com isso. Porque ou mais cedo ou mais tarde, tem que tirar a poeirinha debaixo do tapete, né? E que eu percebo que as pessoas vão botando debaixo do tapete, achando que uma hora não vai dar BO, né? E tem que ter essa coragem, né? De tirar a coisa debaixo do tapete e aprender com tudo isso, né, Milk? É verdade. Uma terapeuta uma vez me disse assim, que a vida da gente é como um grande quiz, né? Ele vai fazendo as perguntas, a gente vai respondendo, pula algumas, né? Mas aquela que a gente pulou, a gente vai ter que voltar em algum momento. A gente só finaliza o quiz quando a gente responde todas as perguntas, né? E a vida da gente é assim também. Às vezes a gente pula uma etapa, tenta, né, como você falou, colocar aquilo ali debaixo do tapete. Depois eu vejo isso. Não, fazer de conta que isso aqui não existe, mas uma hora ela vem à tona e a gente precisa enfrentar aquilo, né? E é para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? E é muito bacana, né? E que pra ti, que seria essa máxima contribuição possível? Eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Ser contribuição, né? Nossa, que a máxima contribuição possível, eu acho que é aquela que está sendo requerido no momento, sabe? O Axis traz muito isso, né? A gente recebe do Axis exatamente o que a gente está precisando. Essa é a máxima contribuição que a gente pode receber naquele momento. E é bacana, né? Porque assim, a máxima contribuição possível para você é uma coisa, para mim é outra, né? Porque só eu vou saber o que vai ser contribuição. Por isso, o estado consciente, né? Pra gente fazer escolhas que fazem mais sentido pra gente, o que vai ser maior contribuição pra gente, né? Porque o Axis traz convite, pessoal, de não julgamento, né? O convite do que o outro pensa é o que o outro pensa. Porque a vida é o quê? Sua. Desfrute. Faça as escolhas que faz sentido pra você. Eu estava até lendo um trecho da apostila do Negócios Feitos Diferentes, né? Com essa amiga Juanita. E chama muita atenção sobre isso, né? Que falava assim, o quanto você está escolhendo por você, você está escolhendo pelos outros. E aí eu pergunto para você que está nos assistindo, você está escolhendo por você ou está escolhendo pelos outros? Eu estou escolhendo para honrar aquela ideia do meu pai e da minha mãe, ou eu estou escolhendo aquilo que vai fazer maior felicidade para mim? E aí? Ou é uma escolha que você está fazendo porque disseram que você deveria escolher assim, porque é mais elegante, porque, né? Certo. E é muito bacana isso, né? Quando a gente tem essa consciência, a gente começa a entender que a vida é mais leve. Porque não é sobre o que o outro vai pensar, é o que faz sentido para você. Isso. Porque parece que as pessoas perderam essa questão do faz sentido para você. Vou fazer porque eu preciso do like, vou fazer porque a pessoa acha que é isso, vou fazer porque a sociedade, né, o padrão é esse. E aí você fala, cara, a vida é muito leve porque é as minhas escolhas. E as minhas escolhas são diferentes das suas, porque somos pessoas diferentes, né?
Exatamente. E que é mais impossível, né? A gente sempre tem esse poder de escolher diferente. De escolher hoje um caminho e de repente falar, não, eu quero voltar atrás, quero escolher voltar para onde eu estava. E tá tudo certo. Né? E é muito bacana, porque a gente sai desse padrão, né? Padrão que a Matrix coloca a gente. Pessoal, quem está nos assistindo toda hora quer colocar a gente numa caixa. É da roupa, é do jeito, é da maquiagem, da aceitação, do relacionamento. Cara, e a gente veio para voar. Né? Veio para ser muito mais do que isso, né? Porque o encaixar é doloroso. Encaixar é cortar parte de você que são as suas partes. Não tem como você cortar parte de você. Não é verdade? E para você, para mim, o Axis trouxe esse convite. Fala, cara, eu sou muito mais. E eu vim para ser muito mais do que isso. Não é arrogância, não é ego, não é nada. É entender que eu vim para ter uma vida extraordinária. Só depende das minhas escolhas, né? E às vezes a gente percebe muito isso. A gente se percebe fazendo e percebe as outras pessoas fazendo isso. Se diminuindo para encaixar num espaço. Né, no espaço do outro. Aí vem a tristeza, né? Depressão e tudo isso, né? Vem a insatisfação, né? Porque a pessoa quer mais, quer expandir mais, ela pode expandir, né? E a gente veio para isso, né? Para expandir mesmo, para desfrutar. Eu estava um dia com um programa com o Rodrigo falando sobre isso. Falei, cara, um dia para desfrutar, cara. Que exatamente seria a maior contribuição para você, o que faz sentido para você. Né? E é muito bacana, gente. O Axis, ele dá esse convite para a gente. De ter essa percepção, de se olhar, de se amar, de se perceber e principalmente entender que é um processo, né, Milk? Um processo. A gente está aqui, a gente vai talvez acertar, vai aprender mais. Isso. E tudo é um ponto de vista de resultado de melhoria continuada, né? Isso. Eu sempre digo assim, a gente tem que aprender a se olhar com mais amor, né? Com mais amorosidade, porque a gente está sempre se julgando, né? A gente falou aqui dos julgamentos, mas assim, a pessoa que a gente mais julga é a gente mesmo, né? Tá, amanhece, se olha no espelho e já está se julgando. E o Axis traz essa clareza para a gente, né? De aprender a gente a se olhar com mais amorosidade, perceber a gente tem umas dificuldades, a gente tem algumas, né? Hoje eu não fui muito bem, ok, isso faz parte de mim, né? Entender que a gente tem um lado sombra e um lado luz, né? E que bom, né? Porque se fosse a gente não quer aprender, né? Exato, né? E às vezes uma coisa é necessária para que a gente enxergue a outra, né? Então, a gente olhar com mais amorosidade para nós mesmos, entendendo que a gente está no processo, nós somos seres em evolução e que a gente está nesse caminho. E outra coisa que eu acho que é bacana a gente contribuir aí para o pessoal que está nos assistindo, Emil, que você falou do fim do relacionamento, né? A gente ter essa consciência do fim de ciclos, né? Sim. Entender que não é que foi terra arrasada, você aprendeu, você evoluiu. Foi, né? Foi um grande aprendizado para mim, Thiago, foi isso que eu saí assim, desse relacionamento pensando, poxa, eu fracassei. Né? Os pontos de vista que a gente compra, né? Da sociedade de que não pode separar, de que não pode terminar um relacionamento, né? E assim, olha quanta coisa eu acessei depois disso. Quanta contribuição isso foi que isso gerou na sua vida, né? Se Exato. não fosse isso, talvez você não teria aprendido essas técnicas maravilhosas, né? As constelações, as barras de Axis, né? Então, assim, tá tudo certo, o universo não erra, né? Como pode melhorar ainda mais. E é muito bacana, porque quando a gente está no estado consciente, a gente vê os sinais, percebe, aceita e segue a vida, né? Porque até a natureza é ciclos, né? Inverno, verão, outono, inverno. E aí você percebe cada estação da sua vida, você aprende com essa estação para poder melhorar no processo, né? Sim, e assim, novamente, né? Ser grato com o que foi. Eu tenho uma gratidão imensa com todas as experiências que eu já vivi em minha vida, né? Porque todas elas me trouxeram conhecimento sobre mim mesma, né? Crescimento. E é assim, a nossa vida é para a gente viver, evoluir, aprender e ser feliz. E é isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Ó, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não pare nunca. Estamos aqui no programa, você vê, chovendo, é goteira, é tudo, a gente continuou, passou a chuva. Isso. Vamos desfrutar, gente. Pô, Thiago, minha vida tá uma tempestade. Se molhe, cara. Dance na chuva, aproveite, não para. Faz parte do processo. É como você vai se perceber, é como você vai lidar com isso, né? Eu atuo como síndico em alguns condomínios e eu estou na fase meio turbulenta. Né? Alguns condomínios, obra, aquela coisa toda e tal. E essa semana eu sentei com a minha esposa e veio uma consciência, que é o seguinte: você pode estar no caos, mas o caos não pode estar em você. O que é isso?
é como eu vou lidar com as coisas que estão ao meu redor. Porque se eu deixar esse caos entrar dentro de mim, aí, meu irmão, é tristeza, depressão, é julgamento, achar que não dá conta, pô, não fiz o que é certo. Não, o caos tem que ficar fora, gente. Porque o caos sempre vai existir. O caos é o movimento, o caos é a criação. Exato. Né? Então, assim, o que é melhor? É eu ser dominado pelo caos ou eu dominar o caos? Como é que eu domino o caos? Com minhas atitudes, com meus comportamentos, com a minha consciência, entendendo que tudo aquilo vai ser contribuição. Isso. Né? Isso. Né? Novamente a gente tem o julgamento, né? de que o caos é algo ruim, mas ele trazia justamente para trazer uma outra, né? Uma outra ordem, uma virada, né? Uma virada de chave para a gente escolher um novo caminho. Né? E assim, gente, a minha experiência de vida, a mudança ela vai vir de qualquer jeito, cara. De qualquer jeito a mudança vai vir. Ou você, né, vai conduzir essa mudança, vamos dizer assim, ou ela vai te chutar. E alguém fala, cara, o pé na bunda é bom demais, é pra frente. É pra um novo olhar, uma nova percepção, né, coisas boas. O velho tem que sair pro novo vir. Eu tenho que dar espaço para que as coisas aconteçam. E aí você pede pro universo, muda a minha vida. Cara, ele vai fazer o quê? Mexer as pecinhas, vai tirar pessoas, trabalho, é negócio, para quê? Para um novo vir, um novo diferente, um novo que vai ser maior contribuição para você, né, Milk? Exatamente. Eu tava ouvindo uma live da Ronita. Eu também vi sobre isso. O álcool mais é possível. Né? A gente entende e começa a ter essa consciência de que é bom estar nesse momento que as coisas estão, uau, o que está acontecendo, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Porque aí você percebe que você tem escolhas, você tem infinitas escolhas. Você pode ficar naquele espaço mesmo, mas você pode ir para um espaço de criação, um espaço de realização, né? Daí você falando isso, eu lembrei, cara, quantas vezes na minha vida tentava aquele turbilhão, eu, caramba, o controle, né? Caraca, velho, eu tenho que dar uma freada nisso aqui, velho. E aí tem hora que fala assim, cara, eu vou surfar essa onda, velho, vamos me divertir com isso aqui, né? Vou aprender, vamos junto no fluxo, né? E é sobre isso, né? Às vezes quer controlar também, tem muito isso, né? Eu quero controlar minha vida, quero controlar as mudanças, quero controlar tudo. Cara, no final você não controla nada, né, meu? Então vamos lá, então como seria se a gente permitisse, né? Ser a alegria de viver, ser a diversão, né? Seguir a onda, né? Da vida e seguir em frente, né? Bom demais. E lembrando, gente, só depende de você. Né? O Axis é esse convite para esse espaço de prosperidade, de evolução, de estado consciente. Tem outras terapias também que ajudam bastante. Aqui a gente fala da medicina da floresta também que ajuda bastante. Mas eu lembro, é só você, cara. Depende das suas escolhas. Vamos trazer esse espaço de consciência, entender o que você tem que fazer para ter a maior contribuição possível ou para ter o melhor resultado possível sobre algo ou sobre alguma coisa. E só depende do seu comportamento, do jeito que você vai lidar com isso, né? Meu, que papo bacana, estamos na reta final do nosso bate-papo, né? E muito feliz mesmo por ter você, que você fez essa contribuição pra gente aqui, pela sua fala, né? Fica à vontade agora, vende seu peixe, minha amiga! Não, vamos lá. Bom, pessoal, nós falamos aqui de tanta coisa, né? Das ferramentas, de barras, de axis, e é como o Thiago falou. A gente está aqui só plantando uma sementinha, porque o que a gente falou foi só um pouquinho, né, de muitas coisas boas que essas ferramentas trazem. Então, o que eu gostaria de fazer é realmente um convite, sabe? Se você quer algo diferente para a sua vida, se você quer uma vida mais leve, uma vida, né, seguir uma vida diferente, de mais possibilidades, então experimente uma sessão de barras de Axis, faça uma classe de barras para ter acesso a mais ferramentas, né, do Axis, para que você tenha mais leveza na sua vida, aprenda a lidar melhor com as questões, as suas próprias questões, as questões do dia a dia, né? Faça uma constelação familiar e é isso. Então, o convite está feito, né? Inclusive, que está nos assistindo aí pela rede SPTV, vou lá no YouTube, quiser no YouTube, vou deixar lá no rodapé o telefone da Milk, o Instagram, tudo isso. Está aparecendo no rodapé também aí, tá bom? Vamos para a pergunta final, então? Universo, como pode melhorar ainda mais? E aí, universo, como pode melhorar, minha amiga? Essa é a pergunta final. Universo, como pode melhorar? Como é que pode, Milk? Como seria, né, se a gente se permitisse acessar tudo que o universo tem a nos oferecer e melhorar ainda mais a nossa vida?
Minha amiga, obrigado pela contribuição. Gratidão, aí até nosso próximo Thiago. encontro. Pessoal, isso aí foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, só depende de você. Valeu, um abraço, até o nosso próximo encontro. Fui!